Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é Júnior, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto extremamente importante para o exercício da nossa vida cristã, que é buscando a Deus pelos motivos errados. Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, fica aqui comigo até o final deste vídeo e bora lá! Pessoal, uma vez que somos cristãos e só somos cristãos porque temos a Bíblia, os relatos constantes nas Sagradas Escrituras, para mim nada mais lógico do que utilizarmos as próprias Sagradas Escrituras para alcançarmos o nosso objetivo, que é, neste vídeo, saber qual é a forma como nós não devemos buscar a Deus. E, para tanto, utilizaremos o texto constante no capítulo 17 do livro dos Juízes. Se você também não sabe, os 5 últimos capítulos do livro dos Juízes, capítulo 17, 18, 19, 20 e 21, foram capítulos colocados neste livro com um propósito de ser um anexo, dizendo para o povo qual era o contexto que antecedeu o período dos Juízes, ou seja, os registros encontrados nos 5 últimos capítulos do livro dos Juízes ocorreram em um período anterior aos próprios juízes, Baraque, Débora, a própria figura de Jael, que mata Sísera, Sansão. Então, esse período foi colocado lá para que o povo entendesse qual era o contexto. E o contexto era um contexto de declínio moral, ético, religioso, social, onde, conforme temos aqui no versículo 6 do capítulo 17, cada um fazia aquilo que lhe parecia correto aos seus próprios olhos. E isso tudo se dá porque Israel, que estava praticamente ali na 4ª geração após o ingresso na Terra Prometida, esqueceu-se do Senhor e dos feitos do Senhor em benefício do povo. Então o pessoal começa a fazer aquilo que acha que é certo e conforme se agrada. E Mica, ele faz de forma muito errada, porque ele praticamente atenta contra muitos mandamentos que foram estabelecidos pelo Senhor através do profeta Moisés. Só para você ter ideia, Mica roubou sua mãe. Mica, depois de ter roubado sua mãe, arrepende-se por conta de uma praga que ela lança contra o ladrão. Ela não sabia que ele tinha roubado. Então, com medo da praga que a mãe ela lançou, ele vai lá, corre, devolve o dinheiro a ela, pede perdão a ela, mas não porque realmente estava arrependido, mas porque estava com medo da condenação que poderia recair sobre ele. Em seguida, ele começa a criar uma série de ídolos para colocá-los dentro da sua casa para obter proteção. Em seguida, ele faz um éfode, que é uma roupa sacerdotal, e consagra seu próprio filho quando não podia, porque Mica era da tribo de Efraim. E só os levitas é que poderiam se apresentar a Deus como sacerdotes. Em seguida, Mica ainda contrata um sacerdote da tribo de Levi, que aí era o sacerdote, era realmente a pessoa apta a exercer o sacerdote no período da antiga aliança. Tá bom? Se você não está entendendo muito bem isso que eu estou falando, de tribo de Levi, tribo de Efraim, assista o vídeo que eu coloquei aqui no meu canal falando sobre o dízimo. Está explicado de forma muito clara lá. Tá? E então Mica ele sai fazendo uma série de erros, cometendo uma série de transgressões às leis do Senhor. E qual era o propósito? O propósito ele está muito bem posto no versículo 12 do capítulo 17, que é: agora sei que Adonai me tratará bem, porque tenho um Levi ou um levita como Kohen, como sacerdote. Gente, tudo o que Mica fez foi praticamente com medo da maldição da sua mãe. E tudo que ele fez não foi procurando agradar a Deus, pelo que Deus havia feito e por quem Deus é, mas para obter favor de Deus. E é exatamente isto que nós temos visto hoje no meio da nossa igreja. Nós vemos pessoas que buscam a Deus com o único propósito de serem bem-sucedidos no seu trabalho, bem-sucedidos na sua vida conjugal, bem-sucedidos com os seus filhos, ou ter o futuro dos seus filhos garantidos para serem bem-sucedidos. Então eles começam a travar um relacionamento com Deus para que Deus os trate bem.
como se fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é correto perante os olhos de Deus, e que de fato no mundo natural também é correto, fosse algo que garantisse uma retribuição do Senhor. Ou seja, Deus praticamente virou, a relação com Deus virou quase uma relação de causa e efeito. Quando Deus é soberano e Deus faz o que Ele quer, o que Ele bem quer e entende. São pessoas que acham que podem barganhar com Deus. E isso está errado, e a gente vê isso muito bem posto através da vida de Mica. Mica, assim como grande parte do povo de Israel, começou a fazer as coisas conforme achava bem aos seus próprios olhos. Então, a sua busca por Deus não era uma busca para agradar a Deus, mas era uma busca para obter um favor de Deus. E qual foi a consequência na vida de Mica em virtude disto? Se você for ver o desfecho da vida de Mica, que está lá na conclusão do capítulo 18, você vai ver que Mica perdeu absolutamente tudo o que ele construiu para obter o favor de Deus. Por quê? Porque ele procurou Deus pelas motivações erradas e não pelas motivações certas. A Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus sabe quando você e eu estamos buscando da forma correta. Deus sabe disso. E a gente vê um relato muito bonito no livro de João, nos capítulos 11, 12 e 13, a respeito de como deve ser a nossa relação com o Senhor. Uma relação íntima, que a gente procura realmente agradar a Deus e não buscar algo de Deus. A única coisa que a gente pode buscar de Deus é misericórdia, porque nós somos pecadores e os piores possíveis. Jesus deixa isso muito bem posto no capítulo 5 do livro de Mateus. Então, meu querido e minha querida, se você está buscando a Deus para obter de Deus um determinado favor neste mundo, quando a própria palavra fala que a gente não junte riquezas aqui, mas sim no céu, porque lá será a nossa morada, nós estamos cometendo um erro muito grave. E, infelizmente, é o que nós temos visto acontecer hoje na nossa igreja, através de pregações que exaltam a necessidade de você dizimar. Não sou contra o dízimo, pelo contrário, sou sim a favor do dízimo, certo? Mas usam o dízimo como uma maneira de barganhar algo da parte de Deus, e Deus não se agrada disso, e Deus também não recebe. Lembrem-se da oferta da viúva pobre. Pessoas que ficam pregando que você tem que estar na igreja, que você tem que ir na igreja para que você seja bem-sucedido no seu trabalho, ou então bem-sucedido emocionalmente, que você vai ser assim, quando a palavra já nos revela o oposto, quando a Bíblia nos mostra que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo nesse mundo, e que não há, inclusive, um discípulo maior do que o seu mestre. Então, se o nosso mestre é o Senhor Jesus Cristo e ele padeceu o que padeceu, nós também estaremos sujeitos a isto, como os próprios discípulos foram sujeitos a isto e foram perseguidos por isto. Então, assim, gente, para terminar, eu gostaria apenas de dizer aqui para vocês, usar, na verdade, um último exemplo, que é o exemplo de Jó. A Bíblia fala, na história de Jó, acho muito bonito o relato da história de Jó. A Bíblia fala que Deus estava sentado em um determinado lugar, ou estava em pé, enfim, Deus estava em um determinado lugar, e em um determinado tempo, os seres celestiais foram se apresentar a Deus. E Satanás entra na presença de Deus. Deus diz: de onde tu vem, Satanás? E Satanás fala de rodar a terra e tal. E aí, o Senhor fala: vixe, o meu servo Jó, homem bom, reto, fiel, íntegro, desvia-se da aparência mal, desvia-se do mal. Satanás também, ele é rico. E aí começa toda aquela saga da história de Jó. Gente, eu acho a história de Jó sensacional, porque eu vejo que muitas pessoas acabam desconsiderando os registros feitos na antiga aliança e dizem que aquilo ali passou e que nós não estaríamos mais sujeitos àquilo mediante o sacrifício de Cristo. Ora, pessoal, se o próprio Jesus Cristo nos exortou a nós não nos apegarmos a nada neste mundo, se Ele nos alertou que nós seremos perseguidos, porque nós não somos deste mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, como a gente vai desconsiderar as histórias, uma vez que o registro de lá coaduna, ou seja, bate com as declarações professadas pelo próprio Cristo e pelas próprias experiências vividas pelos discípulos? Nós temos Estevão, por exemplo, que foi o primeiro mártir da igreja cristã, primeiro mártir humano, porque a gente tinha Jesus, certo?
porque se levantou contra a idolatria em Israel, acusando lá a estrela de Davi, né? A estrela de Rinfã, que é o hexagrama. Então assim, gente, qual é a conclusão que nós podemos tirar da história de Mica, ou Mikha, como nós temos no original em hebraico? A razão da sua busca por Deus não deve ser você. Porque quando você busca a Deus esperando algo em troca, achando que Deus trata com barganhas, o centro está sendo você. A forma correta de nós buscarmos a Deus não é esta. Então, independentemente do que aconteça na sua vida, que a sua busca seja uma busca verdadeiramente sincera por conhecer o Senhor e por agradá-lo. Ok? Bom, a conclusão do vídeo então é esta. Busque ao Senhor, não pelo que Ele pode te dar, pelo que Ele pode fazer, mas busque ao Senhor por aquilo que Ele é. E eu lhe garanto, sua vida vai ser completamente transformada. É isso, gente. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e tchau, tchau.